Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciane e vou apresentar para vocês a disciplina de polímeros e cerâmicas. Essa disciplina está sendo produzida pela professora Daniele Wilson, mas enquanto ela não sai, né, não é liberada pela editora, então eu vou apresentar aqui as aulas da professora Daniele, né, e para vocês terem o conteúdo gravado e explicadinho, ok? Então vamos lá. Nessa aula, nós vamos conversar um pouco sobre os princípios básicos dos polímeros, o que são polímeros, quais são os benefícios, quais são os malefícios. Nós sabemos que hoje em dia tudo praticamente é feito de polímero. Tudo que a gente conhece na natureza é obtido através de uma reação polimérica, seja uma reação, um polímero natural, como é o caso do tecido, do algodão, né, da celulose, ou também dos polímeros artificiais, como por exemplo PVC, polietileno, polipropileno. Nós sabemos que a descoberta dos polímeros foi uma revolução na indústria, né, na indústria química, principalmente na indústria de transformação. E com essas transformações, houve também muitos benefícios, como, por exemplo, a facilidade de uso de muitas peças, de aquisição de muitas peças, facilidade na fabricação. Antes usava-se, por exemplo, nos automóveis, usava-se muito metal, madeira, o que encarecia os produtos e tornavam até, de certa forma, tinha-se um grande obstáculo com relação à segurança mesmo. Os carros, antigamente, eles não ofereciam tanta segurança quanto os carros de hoje em dia. Mas, por outro lado, a fabricação de polímeros, né, a introdução de tantos polímeros na nossa vida, como, por exemplo, materiais plásticos, copos, louças, utensílios, também trouxe alguns malefícios, né, tanto malefícios ambientais, como também para a nossa saúde. Em relação à facilidade, também o custo de produção, a aplicabilidade desses polímeros, o custo ele diminuiu bastante e a aplicabilidade ela é imensa. Existe polímeros assim de todos os tipos e para todos os tipos de aplicações, né? Com isso também gerou-se um grande acúmulo de resíduo, principalmente nos mares, nos aterros e nos lixões, porque muitas pessoas ainda, infelizmente, não têm o hábito de separar o lixo e muita coisa é jogada fora, é desperdiçada, que poderia ser reaproveitada para um reprocessamento, uma reciclagem, né? Ou um reuso do material polimérico, certo? Nessa aula, nós vamos trabalhar principalmente os conceitos gerais de polimerização, que são as reações para a produção, a fabricação dos polímeros, os critérios para a classificação dos polímeros, a organização molecular desses polímeros, as propriedades físicas e químicas e os processos de biodegradação. Vamos lá então, pessoal? Bom, vamos começar então com os conceitos gerais de polimerização. Na antiguidade, se conheciam muitos polímeros, como, por exemplo, a seda, a celulose, a borracha natural, que era obtida através do látex da árvore, da seringueira, né? Na seringueira, o algodão, e muitos outros produtos, né, que eram utilizados a partir de fontes naturais. Só que com o passar do tempo, esses produtos, esses meios foram ficando escassos, certos recursos foram se tornando escassos, devido principalmente ao desmatamento, ao custo, ao elevado custo de produção dessas fontes, né, desses recursos, e com isso, então, houve, depois do período do pós-guerra, a Revolução Industrial, que trouxe também uma revolução na indústria química, na indústria de transformação, com a descoberta dos primeiros plásticos, os primeiros polímeros, que vieram para nosso cotidiano, como uma forma assim de facilitar a nossa vida, baratear o custo
dos produtos, principalmente dos produtos alimentícios, né, que antes eram comercializados em recipientes de vidro, recipientes de metal. Havia também grande risco de degradação desses alimentos, risco de contaminações, e com isso também foi se diminuindo, né, os riscos de contaminação por meio da inserção desses polímeros. No século XX, né, no século XIX, no século XX, iniciou-se então as pesquisas, né, e as produções envolvendo a síntese dos polímeros artificiais. E um dos primeiros polímeros, né, que tivemos notícia foi a baquelite, que era muito utilizada principalmente para a confecção de cabos de guarda-chuva, de cabos de panela, de plásticos mais rígidos, porque a baquelite ela tem uma estrutura, né, que ela tem uma alta resistência, tá? Mas ela é frágil. E também em 1929 o nylon foi descoberto, né? E também para facilitar, né, a vida das pessoas, muitas fibras, né, fibras naturais foram substituídas pelo nylon. E até hoje nós temos então outras substâncias, né, como poliéster, poliamida, poliacrilamida, tem várias substâncias também que vieram depois do nylon. Os polímeros em si, eles são classificados como macromoléculas de alta massa molecular, resultantes principalmente da união entre monômeros que se repetem inúmeras vezes. Quando a gente fala inúmeras, a gente representa com aquela letrinha, né, chamada de N, né? N vezes, ela se repete N vezes. Então, nós temos aqui uma estrutura, por exemplo, de um monômero, né? Um monômero que é uma célula unitária ali, né? Uma molécula, né? Nós temos aqui o etileno, tá? Ou eteno, né? Eteno ou etileno, que se une, né, onde são quebradas essas duplas ligações aqui e formam então um polímero chamado polietileno. Tá? Então, nós temos aqui os átomos de carbono, os átomos de hidrogênio e as simples ligações. Então, as duplas ligações é que se quebram para formar, então, o polímero. A palavra polímero significa muitos meros. Mero é uma unidade molecular, uma unidade de molécula, tá? E o polímero, então, são várias unidades que se repetem. A reação que dá origem aos polímeros chama-se polimerização e ela pode ser das seguintes formas, tá? Por reação de adição, onde ocorrem a quebra das ligações π, das unidades monoméricas, conforme eu expliquei no slide anterior, que são iguais ou diferentes. Olha só, nós podemos ter unidades monoméricas iguais e podemos ter unidades monoméricas diferentes, tá? Então, o que vai acontecer é que na polimerização por adição, na reação de adição, são quebrada a ligação mais fraca, que é a ligação π. Nós sabemos que numa ligação dupla, nós temos uma ligação sigma e uma ligação π. A ligação π é que se quebra, tá? Porque ela é mais fraquinha e daí ela vai formar então o polímero. Os polímeros, eles podem ser classificados de acordo com os monômeros, né, com a ocorrência dos monômeros em homopolímeros ou copolímeros, onde os monopolímeros, eles possuem monômeros ou células unitárias iguais, como por exemplo o polietileno. Tá? O polietileno ele possui unidades iguais e os copolímeros eles são monômeros diferentes, tá? Também existe a reação de polimerização por condensação, que é a união de unidades monoméricas com eliminação de um subproduto, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de polímero de adição, onde nós temos aqui dois etenos ou etilenos, né, que se reúnem para formar uma molécula de polietileno,
tá? Os polímeros de adição, eles passam pelas etapas de iniciação, propagação e terminação. Essas são as etapas da reação polimérica, ok? E os copolímeros, eles podem ser aleatórios, alternados ou em bloco de enxerto, tá? Como, por exemplo, polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC e PVA. PVC é policloreto de vinila, aquele que se faz canos e tubos de conexões e outras cositas mais, cadeiras, mesas, né? PVC e o PVA, poliacrilato de vinila, ok? Os polímeros de condensação possuem normalmente grupos funcionais que são naturalmente reativos, como por exemplo, grupos hidroxila e grupos carboxila, tá? Aí nós temos um exemplo, né, do etileno glicol e do ácido adípico, onde o hidrogênio, né, se quebra nessa ligação aqui de uma ligação de hidrogênio, né, ele vai quebrar e vai formar, então, uma estrutura única, que é o poliéster, e vai eliminar uma molécula de água. Observem aqui, né, que ele vai eliminar. Então, o polímero de condensação, normalmente é a eliminação de um subproduto, normalmente é uma molécula de água, tá? Então, o que acontece, né? Então, normalmente nós temos como subproduto o polímero final, né? No caso ali o poliéster, e os exemplos, né, clássicos desse tipo de reação, nós temos o baquelite, que é utilizado para estruturas mais rígidas, né? Moldagem de coisas mais rígidas, como por exemplo, cabos e guarda-chuva, facas, enfim. E o nylon, que ele é mais utilizado muito para roupas, bolsas, sacolas, mochilas, outras coisas também, fibras de tecido, né? Ele muitas vezes vai agregado nessas estruturas. O Kevlar, que é utilizado para coletes à prova de bala, e o poliéster. O poliéster ele tem uma larga aplicação, então quase tudo que nós conhecemos, as fibras sintéticas de tecido, basicamente elas têm poliéster, né? A classificação dos polímeros. Quanto à fusibilidade, né, ou seja, o ponto de fusão, a temperatura de fusão, o seu comportamento durante a fusão, eles podem ser classificados como termorrígidos ou termofixos, que são polímeros que, quando se fundem, eles não voltam, tá? Eles não podem mais ser moldados, eles não são mais aproveitados, eles são infusíveis, insolúveis e não recicláveis. Então, os termorrígidos, eles são muito caracterizados, são característicos, por exemplo, de produtos que não podem ser reciclados novamente, porque eles perdem aquela elasticidade, aquela maleabilidade dele, então ele não pode. E a estrutura rígida, né, é uma característica dos termorrígidos, por isso que já o nome já diz tudo, né, termorrígidos ou termofixos. E também tem os termoplásticos, que podem ser moldados e reciclados, assim, várias vezes, que eles não perdem as suas características, né, químicas, eles a molécula dele não se decompõe, não tem problema em sofrer a fusão, passar pelo processo de fusão e ser moldado ou reciclado. Tá? Como é o caso, por exemplo, dessas garrafas aqui, desses plásticos, você pode reciclar. No caso dos termorrígidos, termofixos, nós temos estruturas mais rígidas, né? Como é o caso dessas, por exemplo, bolinhas de colar, cabos de panela, cabos de guarda-chuva, outras coisas assim que são feitas de material mais rígido mesmo. Então, normalmente eles perdem as características químicas, né, durante o primeiro processo de fusão. Então, eles não podem mais ser reaproveitados, tá? Enquanto que os termoplásticos, eles podem ser reaproveitados.
Os termoplásticos, os termoplásticos convencionais, né, são aqueles que possuem grande aplicação e baixo custo, que é o que nós conhecemos, por exemplo, nas embalagens, né? Polietileno, polipropileno, poliestireno. Então, eles são de baixo custo, eles podem ser reaproveitados, só que também tem a questão da segurança, né, do termoplástico, né, do polímero. Muitas vezes, você não pode utilizá-lo, por exemplo, se você utiliza para um produto de limpeza, ele pode ser contaminado, você não pode reutilizar, por exemplo, para alimentação ou vice-versa, né? Ou então é melhor não submetê-lo ao calor, porque ele pode liberar substâncias tóxicas durante esse aquecimento, ou seja, ele vai se degradar pelo aquecimento, tá? Então, os termoplásticos é a única restrição, né, é que as pessoas tomem cuidado realmente quando forem utilizar e sejam bem criteriosas, né? Alguns termoplásticos especiais, eles possuem propriedades otimizadas, como é o caso da transparência, a resistência, né? Por exemplo, o Teflon, que é muito utilizado em panelas, tá? Em panelas, fitas veda-rosca, o polimetacrilato de metila também, ele é muito utilizado, principalmente o PMMA, né? Em superfícies assim que eles têm alta transparência, né? Acrílico. Os termoplásticos, que também podem ser classificados em termoplásticos de engenharia, que são aqueles utilizados para a construção são usados para a construção de estruturas, né, destinadas à engenharia, como, por exemplo, os policarbonatos, que a gente vê normalmente aqueles telhados, né, construídos em policarbonato. Existem também lentes de óculos, lentes construídas em policarbonato, poliéster, poliamida. Eles normalmente possuem resistência superior e eles muitas vezes substituem, né, os metais e as cerâmicas com um custo bem menor. Porque se você for comparar, por exemplo, a utilização de um policarbonato numa estrutura ou de uma telha, por exemplo, de zinco, o custo pode ser menor, né? Ou muitas vezes o benefício que você tem utilizando uma estrutura assim plástica, né? Um policarbonato, por exemplo, você vai ter uma iluminância melhor, você vai ter pode dizer, um aspecto visual melhor, né? Uma poluição visual menor. Então, muitas vantagens estão relacionadas ao uso dos termoplásticos de engenharia na construção civil, até mesmo em outras coisas, né, que nós conhecemos. E também existem os termoplásticos de engenharia especial, com alta resistência à temperatura e à oxidação, como, por exemplo, o poliuretano e a polissulfona. O poliuretano é o material do qual é feito as espumas, né? Espumas de colchão. Muitas vezes é feita pela mistura, né, de um polímero, né, poliol, e uma outra substância, né, normalmente o isocianato. Eles podem ser facilmente moldados, tá? E ele é muito usado, né, também em isolamento acústico, nessas construções dessas estruturas, por exemplo, para maletas acolchoadas. Tem várias aplicações do poliuretano, expansores para vedação. Então, existem muitas aplicações. E os elastômeros são aquelas substâncias, né, que possuem uma alta capacidade de deformação e voltando, né, ao seu estado original, ou seja, ele possui uma resiliência, né, relativamente assim, uma resiliência. Ele se deforma, mas ele volta
a sua característica original. Muitas espumas, né, de poliuretano também possuem essa característica, como por exemplo as espumas viscoelásticas, as espumas de poliuretano, elas também possuem essa característica, né, de alta resiliência. E os elastômeros, que a gente considera, por exemplo, as borrachas, né, o silicone, o cloropreno, por exemplo, eles possuem estruturas, né, de cadeias que são flexíveis, né? Eles possuem alta flexibilidade. E isso que dá ao produto final essa característica, né, de ser um elastômero, de ter essa alta flexibilidade e alta capacidade de deformação e retornar, né, a sua estrutura inicial inúmeras vezes. Lógico que tem uma determinada fase lá que ele já não volta, né? Mas aí vai depender de outros fatores, né, de degradação da molécula, da substância, certo? Bom, a molécula do polímero, ela está organizada, ela tem uma organização que é ordenada, ela tem uma ordem, por isso então que o polímero é chamado de polímero. Por exemplo, o petróleo, ele não pode ser chamado de polímero, porque ele não tem, o asfalto, por exemplo, o asfalto ele não pode ser chamado de polímero. Apesar dele ser fabricado, né, dele ser produzido e na sua constituição ter várias moléculas grandes ali, macromoléculas, ele não tem uma estrutura ordenada como um polímero. O polímero, uma das características principais é ter esse ordenamento molecular na sua cadeia. E ele está organizado, né, ele pode ser determinado, né, conforme a organização da cadeia, em polímeros lineares ou polímeros ramificados. Polímeros lineares são aqueles obtidos a partir de cadeias lineares, como por exemplo o polietileno. Polietileno, né, existe só a união, a adição de duas ou mais, né, muitas moléculas de etileno, né, para formar então uma estrutura linear. E também existem os polímeros ramificados, que são a partir da reação entre cadeias ramificadas, desculpe, e onde há a presença dessas ligações, desses radicais aqui, né, que formam a cadeia ramificada. Nós sabemos que existem na química orgânica muitas cadeias ramificadas, então algumas delas se unem para formar polímeros que são ramificados. Com relação a posicionamento dos grupos na cadeia, então pode-se determinar então a taticidade. Então o polímero ele pode ser isotático quando todos os radicais estão posicionados do mesmo lado. Observe aqui que nós temos uma cadeia, né? Uma cadeia polimérica, onde nós temos radicais ligados a essa cadeia principal. Aqui nós temos a cadeia principal e esses radicais, então, eles estão todos voltados para o mesmo lado. Olha aqui, ó, isotático, tá? Então, ele é isotático, então está todo para o mesmo lugar. Sindiotático, né? Sindiotático, onde nós temos posições inversas. Por exemplo, aqui nós temos um radical, na outra ligação, né, no outro carbono vai ter o mesmo radical, só que na posição inversa. Aí o que vai acontecer, né, é a inversão dessa posição, que vai gerar então um polímero, né, sindiotático. E também temos o atático, onde essa ordem ela não é seguida, ele é de forma aleatória. As interações que ocorrem na cadeia polimérica, elas podem ser de natureza primária ou secundária. As ligações de natureza primária, elas são relativas às ligações covalentes.
E elas conferem aos polímeros maior rigidez e estrutura em rede. Olha aqui o caso desse polímero. Então, nós temos aqui, né, as ligações entrecruzadas, que são de acordo com a posicionamento ali na formação de ligações entre os radicais e as suas cadeias, né? Em que existe, então, a formação, né, uma formação de um polímero, né, de uma macromolécula, que reúne todas essas ligações, né, essa cadeia principal e as ramificações que formam, então, ligações entrecruzadas, tá? Essas ligações são de ordem covalente, ou seja, são ligações covalentes, tá? E as ligações secundárias, elas são relativas às forças intermoleculares, que são aquelas interações que nós já conhecemos, né? De origem de polo, Van der Waals, tá? Então, elas podem ser ligações, vai determinar, então, a força dessas interações. Com relação às propriedades físicas e químicas dos polímeros, os polímeros, eles possuem basicamente 4 propriedades, tá? 4 propriedades, que são as propriedades mecânicas, térmicas, e nós temos outras duas. Primeiro eu vou falar dessas duas primeiras, que são as propriedades mecânicas, que estão relacionadas à tensão versus deformação do polímero. Então, normalmente o polímero, ele pode ser frágil, né? Ele pode ser frágil, plástico e de comportamento elástico. Quando ele tem comportamento, quando é um polímero denominado plástico, tá? É que ele possui a estrutura que normalmente o comportamento dele não é elástico. Quando ele é plástico, ele não é elástico. E mesmo que ele seja plástico, mesmo que ele seja elástico, ele tem uma determinada tensão que ele aguenta até um limite. Depois disso, então, a deformação dele, desculpe, a deformação, ela tende a ser uma deformação plástica. Ela deixa de ser uma deformação elástica e se torna uma deformação plástica, que o que acontece, então, é o rompimento da cadeia, tá? E então ele vai deformar o polímero ou vai quebrar a cadeia, vai formar uma outra coisa, então vai fazer com que esse polímero, né, essa estrutura original, ela se transforme então em uma outra estrutura ou se rompa a ligação e acabou-se, né? No caso, as propriedades térmicas estão relacionadas à resistência ao calor. Todo polímero ele tem uma temperatura limite para a degradação iniciar, né? Que é a temperatura, né, de degradação, a temperatura lá inicial, tá? Aí ele vai até uma temperatura, né, de transição, que pode ser a transição vítrea, que daí ele passa do processo elástico e vai para o processo plástico, que daí ele se rompe. Todas essas coisas assim que eu estou falando, esses conceitos, eles são muito aplicados, por exemplo, em análises, né, de comportamento físico mecânico de polímeros, tá? Então, quando você, por exemplo, vai fazer uma análise de termogravimetria, você vai analisar, né, as características, o comportamento desse polímero frente a uma alta temperatura. Então, o que vai acontecer é que ele vai se fundir ou vai, né, vai acontecer, então, a transição, né, do elástico para a fase plástica, e aí é o limite de temperatura dele, é a temperatura, né, limite para que ele se decomponha. Após essa temperatura, né, de transição vítrea, ele vai começar, ele tende a se decompor, porque acontece então o rompimento de algumas ligações importantes ali na cadeia. E então a temperatura é um fator muito importante, é um fator predominante, né, para as propriedades mecânicas do polímero, principalmente com relação à deformação, tá? Então, essas foram duas das primeiras propriedades que eu já falei, duas das quatro propriedades que eu já falei. Então, as próximas propriedades são as propriedades químicas e as propriedades elétricas. As propriedades químicas estão relacionadas, né, à resistência à ação de reagentes
principalmente, né, a biodegradação frente a um solvente, a presença de água, a incidência de raios ultravioletas, tá? Ultravioleta, né, a ação da luz, a presença de ozônio e inflamabilidade. Então, o que que acontece? Todo polímero, né, ele tem essas propriedades. E as propriedades químicas é aquelas que você vai testar, por exemplo, se um polímero ele pode ser utilizado para um reagente químico, para um determinado alimento, para um determinado produto de limpeza, e elas vão determinar também qual é a resistência, quanto que pode ser o prazo de validade, de acordo com o prazo de validade desse produto, você pode ou não utilizar aquela embalagem, tá? Por exemplo, né, uma massa de tomate. Tá? Vamos supor que você tem uma massa de tomate. Nós sabemos que o molho de tomate ele é, de certa forma, ácido, né? Ele tem ali algumas substâncias que podem ser corrosivas, né? Tanto que se você colocar no micro-ondas, por exemplo, no forno no micro-ondas, um pote plástico com gordura e molho de tomate, que tem algum, né? Muitas vezes você utiliza óleo ou até mesmo tomate, ele vai fazer com que o plástico se deteriore, se decomponha ali ou forme algumas bolhas. A presença é isso que vai determinar se você pode ou não, né? Tipo, essa resistência térmica, né? Resistência a esse produto, né? Essa substância presente no tomate ou presente em qualquer outra coisa que vai determinar se você pode ou não usar essa substância para você armazenar aquele produto. Tá? Até mesmo a resistência à água. Essas garrafinhas d'água que nós compramos, né, no mercado, elas são específicas para água. E a gente sabe que as moléculas, né, de polímeros, elas muitas vezes elas com o tempo elas formam poros, elas são porosas e a água pode então, né, ela pode romper ali as ligações, né, de acordo com o calor, com a incidência de raio ultravioleta, então ela pode romper aquela ligação, ressecar o plástico e fazer com que aquela água vá saindo, né, pelos poros ali, certo? A reação, né, a propriedade química que nós determinamos assim, que é muito importante, né, que está relacionada à ultravioleta, por exemplo, um exemplo bem típico. Não sei se vocês recordam, né, tinha um tempo que nós tínhamos aquelas telas, né, aqueles monitores de computador, que eles eram cinza, ou um cinza bem clarinho, né, ou eram brancos. Com o tempo, eles iam amarelando. E muitos eletrodomésticos, até hoje, que nós temos, como, por exemplo, alguns micro-ondas, refrigeradores, algumas coisas que nós temos em nossa casa, com o tempo vocês vão percebendo que eles vão amarelando, tá? Eles vão ficando amarelo. E isso é determinado pela decomposição da cadeia, né? Frente à ação do raio ultravioleta, da luz ultravioleta. Então, isso vai fazer com que, né, ele deteriore com mais facilidade. A inflamabilidade, então, é a decomposição por meio do calor, né? Então, a inflamabilidade é muito importante de se determinar, principalmente porque existem muitos polímeros hoje em dia que são utilizados, por exemplo, em estofados, cortinas, cadeiras, bancos, automóveis, principalmente em automóveis. Existem alguns polímeros, né, que a maioria deles, né, por exemplo, o poliuretano, ele se inflama com grande facilidade, então ele se propaga com alta facilidade. Só que muitas vezes é colocada nessa mistura retardantes de chama, porque se sabe, né, que muitas vezes pode ocorrer a inflamabilidade, só que com a presença do retardante de chama, então vai fazer com que esse efeito, né, não se propague com tanta rapidez, tá? E as propriedades elétricas, elas estão relacionadas à condução de eletricidade. Geralmente, né, os polímeros, eles não são condutores de corrente elétrica, por isso que muitas vezes
né? Todos os fios, cabos, normalmente eles são feitos de PVC ou polímero, ou, né? Qualquer outro material. Por dentro está o cobre, então você não vai levar um choque se você pegar naquele fio, a não ser que aquele fio esteja desencapado, tá? Então, muitas vezes, isso pode acontecer. Com exceção de alguns plásticos, né, alguns polímeros especiais, que são dopados, ou seja, na estrutura desses polímeros existe a inserção de metais, né, de impurezas substitucionais ali, direto na estrutura química dessas moléculas, o que pode facilitar, então, a condução de corrente elétrica. Então, essas são as exceções. Com relação à biodegradação, muitos têm falado em biodegradável. Plástico biodegradável, detergente biodegradável, tudo biodegradável. Mas o que vem a ser biodegradabilidade? Bom, a biodegradação ela é determinada quando um material, seja ele um material polimérico ou não, em contato com micro-organismos, geram mudanças em sua forma ou sua estrutura, na sua forma e ou estrutura. Ele pode gerar uma mudança na forma ou na estrutura, ou na forma e na estrutura ao mesmo tempo, tá? São realizados muitos estudos para desenvolver polímeros de degradação mais rápida e de maior semelhança com compostos naturais. Isso tudo porque os impactos ambientais dos polímeros, eles ainda são muito grandes. Existe aí uma grande luta, aí uma grande batalha, né, em se produzir plásticos biodegradáveis, embalagens biodegradáveis. Tá? Justamente para reduzir o tempo de permanência desses polímeros no meio ambiente. Normalmente, um plástico ele leva mais de 50 anos para se decompor. Então, o que acontece é que se você joga, por exemplo, uma tampinha plástica no solo, ele vai demorar tudo isso para se decompor. Tá? Então, ele vai demorar muito tempo. Você vai embora desse planeta, né? E aquilo ali vai estar ali ainda. Então, isso é um problema sério, porque com o aumento da população, com o aumento do consumo dos polímeros, dos plásticos, a tendência é aumentar ainda mais a pilha de lixo, tá? Então, por isso que são estudados ainda tem muitos estudos e muitos investimentos em tecnologia de biodegradáveis, né? E a oxibiodegradação corresponde, então, à adição de catalisadores que aceleram, né, o processo de degradação perante a luz e o calor. Olha que interessante. Então, existem também estudos para esse tipo de degradação, oxibiodegradação e a biodegradação. Então, a biodegradação, ela possui, assim, quatro partes, né? Eu diria assim que é uma matriz, né? De quatro faces, assim. Então, nós temos aqui, né, a matéria-prima renovável, que é baseada em recursos renováveis, como, por exemplo, os polímeros, como, por exemplo, polietileno verde, biopolipropileno, biopet, borracha natural, que desse lado são não biodegradáveis e deste lado nós temos os materiais biodegradáveis, tá? Nós temos também, por outro lado, os materiais biodegradáveis e baseados em recursos renováveis. Então, aqui nós temos recursos renováveis, nós temos os baseados em biodegradáveis, PLA, PH, polissacarídeos, os polímeros biodegradáveis e também nós temos os polímeros convencionais, que são a partir de matéria-prima petroquímica. Esses recursos aqui, eles são não renováveis. Por isso, né, muitas vezes eles não são degradáveis. Normalmente, os polímeros
oriundos, né, de matéria petroquímica, né, derivados do petróleo. Eles são os polímeros convencionais, como por exemplo o polietileno, polipropileno, poliestireno, e eles são obtidos a partir de derivados do petróleo, principalmente a nafta petroquímica, que gera muito insumo, né, para a indústria de polímeros. Já os biodegradáveis, eles são obtidos a partir de fontes e recursos renováveis. Por outro lado, né, eles ainda estão, muitas coisas estão em estudo, né, e até existem alguns produtos que eles são mais baratos, né, do que os produtos de material não renovável. Bom, vamos então estudar um pouco, discutir um pouquinho sobre as reações de polimerização, tá? Sabemos da grande aplicabilidade em situações industriais e domésticas dos polímeros de adição e de condensação. Sendo assim, vamos avaliar os tipos de reação de polimerização necessários para obter os seguintes polímeros a seguir. Então, aqui nós temos a estrutura do polietileno, do poliestireno e do PET, tá? Então, para a reação do polietileno, nós temos uma reação de adição, onde várias cadeias de eteno ou etileno, elas são adicionadas, né? Elas existem, então, a quebra das ligações duplas e forma ali uma grande molécula formada polietileno, tá? Muitos etilenos. Olha aqui o comentário 1. Na reação, a estrutura 1, né, que é uma reação de adição, pus o seu monômero, o etileno ou o eteno, apresenta a ligação π, que é rompida para a polimerização. A seguinte estrutura, nós temos aqui o vinilbenzeno. Essa estrutura aqui, gente, ó, essa estrutura dentro do N aqui se chama vinilbenzeno ou etilbenzeno. Então, aqui nós temos um radical etila, tá? Ou etil, ligado a um anel aromático. Então, nome oficial dele, etilbenzeno, nome comercial, né, o apelido carinhoso é vinilbenzeno. Esse vinilbenzeno, ele também vai fazer uma reação de adição e vai formar, então, o polivinilbenzeno, né, que vai fazer uma reação de adição e o seu monômero, né, que é o estireno, vinilbenzeno, ó, apresenta a ligação π, que é rompida, então, para fazer a polimerização, tá? No caso do PET, que é o polietileno de tereftalato, polietileno tereftalato, nós temos a reação de condensação, onde os monômeros, que são ácido, né, tereftálico e etileno glicol, no caso nós temos um ácido carboxílico e uma ligação OH, né, uma hidroxila, vão reagir para fazer uma polimerização, eliminando água no processo e formando um grupo funcional éster. Ó, cadê o éster aqui, ó? Nós temos dupla O, olha aqui, ó, nós temos uma cadeia aqui, ó, que é o éster, certo? Então, ele vai, né, formar, então, o PET, polietileno tereftalato, do qual é fabricado as garrafinhas, né, de água, de refrigerante, enfim. Bom, para finalizar essa aula, então, vamos fazer um breve resumo de tudo aquilo que a gente viu, ok? Então, polímeros, só para relembrar, são macromoléculas orgânicas, ou seja, macromoléculas são moléculas grandes, de alto peso molecular, formadas pela união de unidades menores, intituladas monômeros, que se combinam para, né, formar os polímeros, os quais podem ser iguais, que são os homopolímeros, ou unidades diferentes, que são os copolímeros. Todas se unem por reações de polimerização, para formar cadeias de elevada massa molecular.
tá? Polimerização são mecanismos de adição, condensação e abertura de anel aromático para formar, então, os polímeros. As classes dos polímeros que nós vimos. Temos os termoplásticos e os termorrígidos. Termoplásticos são aqueles que, após uma suscetíveis à ação de calor, eles podem se reciclar várias vezes. Então, eles podem ser submetidos ao calor, podem ser fundidos, né, derretidos e podem ser reciclados várias vezes. Já os termorrígidos, eles são estáveis em altas temperaturas, eles não permitem ser reciclados. Então, porque as ligações elas se quebram, né, e não retornam, então ele não tem como reciclar novamente. O uso geral dos polímeros, né, de engenharia especial, de engenharias especiais, de acordo com suas características e propriedades mais refinadas e de acordo com a sua aplicação. Os polímeros possuem propriedades que são propriedades mecânicas, que estão relacionadas à deformação, né? As propriedades térmicas com relação à temperatura de fusão, as propriedades químicas que estão relacionadas a reações com substâncias, solventes, reagentes, ácidos, ultravioleta, enfim. E propriedades elétricas, que eles podem conduzir ou não corrente elétrica. Normalmente os polímeros eles não conduzem corrente elétrica e se conduzem é porque eles têm algum metal ali inserido na sua constituição, que eles são plásticos especiais, tá? Então existe inclusão ali no meio, né, de metais substitucionais ali na cadeia, tá? Os elastômeros são classes de polímeros que podem sofrer grandes deformações, como por exemplo os elásticos, né? Elásticos, borrachas, silicones, né? E por conta da sua cadeia e sua estrutura, eles podem retornar às dimensões originais várias vezes, tá? Então eles possuem uma grande elasticidade e uma grande capacidade de resiliência, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e continuem conosco para mais conteúdos de polímeros e cerâmicas, tá bom?